Olá pessoal, tudo bem? 2 de março de 2024. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 38, capítulo 10.1, A Vida Harmônica. Genericamente, alguns biólogos definem a vida como o fenômeno que anima a matéria. A referência à vida humana, que abrange o período da fecundação até o da desencarnação, mediante o qual o espírito toma a matéria e a abandona, é caracterizado pela presença da energia pensante. O olhar biológico entende que a vida é um fenômeno, o fenômeno que anima a matéria. Quando Joana fala sobre a questão dessa referência à vida humana que começa na fecundação e vai até o desencarne, né, mediante a qual o espírito toma matéria e abandona, ela é caracterizada pela energia pensante. Penso, logo existo. Com relação a essa questão de estamos indo em direção a olhar para um capítulo sobre a vida harmônica. E a harmonia, ela acontece naturalmente. A natureza é harmônica, sem a presença do homem, né, do ser humano. O ser humano desarmoniza a natureza porque o ser humano pensa. E ao pensar, ele abre espaço para a desarmonização. Nós escolhemos isso. A, 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 o caos, assistir a um filme de terror, assistir a um filme sobre psicopata, é uma escolha. Esses filmes lotam cinemas, vendem bastante em streamings e tudo mais, porque nós buscamos de alguma maneira uma desarmonia. Aquilo nos assusta, aquilo nos repele, mas ao mesmo tempo nos intriga. O restante da natureza entende-se de maneira harmônica por conta da própria evolução natural. O mundo se harmonizou, o planeta Terra. Por isso você pode ter boa vontade às vezes e falar assim: eu vou plantar um monte de árvores aqui na minha cidade. Mas dependendo da árvore que você planta, ela vai dar sombra, mas ela vai afetar as outras vidas e isso vai ser negativo. Tem certas plantas que, se você colocar no meio de uma floresta e ela puder crescer, ela mata as outras, ela prejudica as outras, ela interfere em quais os animais, quais os insetos, quais as aves que vão, e isso altera todo aquele ecossistema. Foram milhões de anos da natureza se harmonizando dessa maneira. O que sobrevive, o que não sobrevive. Você sabe que no deserto tem cacto, você sabe que embaixo da água tem alga, e essas coisas estão ali. O peixe vem e tal, a anêmona guarda o peixe palhaço, então isso é harmônico. Mas o ser humano vem e desarmoniza tudo. Então ele altera a quantidade de baleia que tem, isso a quantidade de baleia que tem diminui, o quanto de animais ela comia, isso vai criando uma desarmonia no universo, em todos os sentidos, né? Não só nos animais. A morte no ser humano, por sua vez, é a cessação dos fenômenos orgânicos, a degeneração do tronco encefálico, abrindo espaço à desencarnação, que constitui a liberação total do espírito em relação à estrutura material. No último encontro do jumentinho, eu falei disso, né? Nós somos gerados quando viramos embrião e vamos degenerando. Então ela coloca a degeneração do tronco encefálico. Também foi citado que a partir do momento em que há a morte cerebral, pode doar os órgãos porque não há mais chance de vida. O nosso cérebro, quando ele falece, né? Quando ele degenera a ponto de não conseguir mais obedecer os comandos do espírito, ele abre espaço para a desencarnação. O espírito pode ir. Isso é importante para estimular o cuidado com o cérebro. Enquanto a pessoa não tem o problema, ela transforma o cérebro em um problema. Eu penso muito. Meu cérebro não para. Minha cabeça é inquieta. Aí começa a vir a demência, porque envelheceu. Começa a vir um Alzheimer. Aí fica, eu preciso de um remédio que aumente a minha memória. Eu preciso fazer palavra cruzada, sudoku. Eu preciso de estímulo. Aí fica desesperado. O cérebro não pensa muito. Se o cérebro responde ao espírito, é um espírito inquieto
que utiliza demais o cérebro e não deixa descansá-lo. As sugestões de meditação trazidas aqui têm justamente este objetivo: criar um espaço voluntário onde você está permitindo que o seu cérebro descanse, porque você, como espírito, assume o controle disso, vai para este campo espiritual enquanto seu cérebro relaxa. Isso é uma forma de cuidar dele também, né? Uma manutenção melhor, vamos por assim dizer. Vivenciando uma existência sensualista, assinalada pelo egoísmo e pelas suas expressões mais vis, o acontecimento que produz a morte orgânica de forma alguma libera o princípio inteligente da vestidura que lhe facultou o gozo e as sensações exorbitantes. Aqui no livro, ela começou a falar sobre as pessoas que, mesmo depois de terem morrido, não acham que morreram. O espírito delas continua ligado ao corpo, porque a sensação foi muito aprofundada. O que ela está trazendo? Como é que eu evito que isso aconteça? Não tendo este estilo de vida sensualista, assinalado pelo egoísmo e pelas suas expressões mais vis. Quando isso acontece, a morte orgânica não libera o princípio inteligente porque ele está muito conectado ao corpo. Então tem literatura espírita, né? Autores que falam de espíritos que têm a visão em cemitérios e ali tem um túmulo e dentro daquele túmulo tem, como vamos dizer assim, né? Metade de uma pessoa. Como se fosse uma pessoa com a bunda para fora, assim, né? Metade dentro do túmulo e metade para fora. Porque ele está preso ao corpo. Ele não percebe que morrer, ele fala, não é possível, meu corpo era tudo para mim, era de onde eu tirava meu prazer, ou pela sexualidade, ou pelo poder que eu tinha, ou pela beleza que eu manifestava, ou pelas possibilidades que ele me dava. Então isso fica muito difícil. Nestes últimos capítulos, nesse livro inteiro, essa questão da alimentação ficou muito forte. Então imagina como é para uma pessoa que é compulsiva alimentar, ela morre, o espírito não come. Mas a sensação e o hábito são muito fortes. No próprio nosso lar, né, é mostrado isso, que às vezes o espírito volta e ele fala, eu quero comer uma sopa, eu quero comer uma galinha, eu quero comer um churrasco, eu quero comer alguma coisa, porque mas não precisa. O espírito não tem necessidade de se alimentar de comida. Então, é uma dor. Não fica pensando que a abstinência é uma dor pequena. A abstinência de qualquer coisa é uma dor grande. A da alimentação também vai ser. Se você puder trabalhar o hábito da compulsão, mesmo que você diga, olha, eu não consigo parar de comer porcaria, né? Não consigo parar de comer lixo. Tudo bem, mas diminua a quantidade, pelo menos. Diminua a coisa de, às vezes você não vê, né? Você come um pacote de bolacha barra biscoito sem perceber. Come uma caixa de bis porque estava falando ao telefone com alguém. Isso é compulsão, você faz sem pensar. Então, ao menos, tome consciência. Para de abrir a geladeira e pegar uma fatia de queijo, pôr na goiabada e comer enquanto tá olhando se tem outra coisa. Vai comer o queijo com a goiabada? Tira o queijo, tira a goiabada, senta à mesa, corta e come. Disse muito que muito do que nós engordamos é a comida que nós comemos em pé. Quer dizer, sem olhar, sem perceber, porque é compulsiva. Parece uma coisa simples. Então, você olha para os lugares, as pessoas estão ali, elas vão ali comprar um negócio, aí, já vou sair chupando um sorvete, chupa um sorvete, entrando no carro, pondo sacola, nem curtiu o sorvete, mas comeu ali um monte de caloria, um monte de açúcar, sem usufruir daquilo só até chegar ao carro. Trabalhar nessas questões de tabaco, de álcool, de drogas, de pornografia, porque como é que você vai fazer isso quando for espírito? Como que você vai acessar o site pornográfico? Né? Como é que você vai se masturbar se você não tem mais o aparelho cerebral, se você não tem mais a próstata, se você não tem mais o clítoris? Então, a vivência sensualista, ela está relacionada a esta questão do sensorial, do sensual, e ela naturalmente é egoísta pelas suas expressões mais vis, ok?
Então, tomar muito cuidado com esse aspecto se você acredita nisso, porque mesmo a desencarnação não vai te libertar do corpo, e mesmo que você seja forçosamente libertado do corpo, vem uma equipe espiritual e te puxe, sei lá, para te ajudar, você não vai se libertar do hábito. Isso vai ser um sofrimento por muitos anos. Muitos anos. Fixado nos equipamentos de que se utilizou, o fenômeno mortes não proporciona de imediato a identificação da mudança de plano vibratório em que se encontra, em razão da continuidade das percepções orgânicas, apresentando-se como impressões vigorosas que transmite a ideia de que nada se modificou, compreende? Fixado nos equipamentos de que se utilizou, o fenômeno da morte não proporciona de imediato a identificação da mudança de plano vibratório. Porque as percepções orgânicas continuam. São impressões, como imprimir um papel numa folha, né? Imprimir um texto numa folha, vigorosas, que transmitem a ideia de que nada se modificou. Então você já deve ter ouvido falar da dor ou da coceira fantasma, né? A pessoa passa por uma amputação, não tem mais o membro, mas ela continua sentindo coceira nele. Isso é o cérebro, porque foi muito tempo tendo aquele membro. Demora para você entendê-lo. Pessoas que fazem bariátrica demora para entender o novo, como fala, centro de gravidade. Vai cair, vai devagar para frente ou vai muito rápido e antes não dava conta. Vai levantar de uma cadeira, levanta quase voando porque perdeu peso rápido. Então é um elemento de o nosso cérebro leva um tempo para se adaptar. Como o nosso cérebro é o aparelho que responde ao nosso espírito, ele vai ficando automatizado. Se ele fica automatizado é porque o nosso espírito não pensa mais sobre aquilo. Também falei no último encontro sobre o vegetativo e autônomo. Ok, então eu entendo que se eu estou 40 quilos acima do peso e eu vou levantar de um sofá, eu tenho que pôr a mão aqui e fazer uma força a mais. Eu já sei fazer isso. Ninguém precisa me avisar. Eu não me surpreendo. Então o meu espírito também não pensa mais sobre isso. Eu só penso, tenho que levantar. E isso já inclui o esforço que eu vou ter que fazer para levantar. Então quando eu chego num lugar que tem um sofá que é mais fundo e um sofá que é mais alto, eu vou preferir o sofá mais alto. Estou adaptado. Aí eu morro. Isso não vai desaparecer, porque é um aprendizado de repetição. Então, assim como a dor e a coceira fantasma, eu vou sentir o desejo sexual, eu vou sentir o desejo pela droga que eu usava, eu vou sentir. E para que eu possa fazer isso, eu vou ter que me tornar um obsessor. Porque não tem sistema nervoso central, o espírito, é o corpo que tem. Então, assim, não tem maconha no nosso lar, não tem cocaína no nosso lar. E mesmo que tivesse, você não poderia cheirar, não poderia fumar, porque isso não vai fazer efeito no espírito. Então você vai precisar do quê? De um encarnado que esteja fazendo uso daquela substância para que você se conecte a ele telepaticamente e quando ele tem a sensação, você também a tenha. É isso que eles dizem de o obsessor usa você como copo para beber a pinga dele, usa você como cachimbo para fumar a pedra dele, porque você se torna esse. O indivíduo obsidiado, ele bebe por muitos, porque energeticamente falando, ele está sendo vampirizado. Não é só a tolerância que ele desenvolveu ao álcool. A pessoa toma 10, 15 garrafas de cerveja e não fica bêbada. Ele não está bebendo sozinho. Ok? Então isso é grave, porque além de ter morrido preso ao corpo, além de não perceber que morreu, estar apegado a um corpo que já vai começar a apodrecer, para continuar o seu comportamento, você vai ter que obsediar outro. E aí? Né? Quais são as consequências disso tudo? Como isso vai te prejudicar? E depois que você obsediou primeiro e sentiu o prazer, quanto você vai ficar ali até parar? Então você vai obsediar por muito tempo. A cultura de obsessor parece que são espíritos ruins que querem. Não, obsessor é isso. Viciados que não conseguem abandonar o vício, seja ele qual for, do ódio, da droga, do sexo, da mágoa. Obsessor é isso. Um ou outro age por maldade, porque tem a maldade dentro dele.
Mas a maioria era gente boa, que só quis mais uma dose. E tá lá há 10 anos nessa mais uma dose. De outra maneira, quando se viveu dentro dos padrões éticos estabelecidos, mantendo-se respeito pela existência, utilizando-se da roupagem carnal de maneira sóbria, edificante e construtiva, experiencia-se desde cedo um natural desapego pela mesma, como consequência da visão espiritualista que se possui da vida. Bom, se eu me torno um obsessor por fazer de um jeito, o outro jeito me liberta da obsessão. Veja, você é o que você come e você fala o que você pensa. O que é o obsessor? Um obsessivo. Obsessivo por comer, obsessivo por fumar, obsessivo por transar, obsessivo por pornografia. Então você se torna um obsessor. Quando você está liberto da obsessão, você não tem que obsediar nada, porque nada para você é obsessivo. E não existe obsessão por crescer, né, espiritualmente, porque isso não é contraponto. Eu sou moralmente evoluído porque eu tenho obsessão. Eu sou o espírito workaholic, né? Eu fico 24 horas fazendo caridade para crescer logo. Não existe. Não existe o espírito workaholic, entende? Porque não é um esforço. Agora, usar droga é um esforço. Tem que comprar, tem que fumar, tem que tossir, tem que cheirar, tem que limpar o nariz, tem que esconder, tem que chupar uma bala, tem que lavar a mão, tem que higienizar o carro. É um esforço se drogar. Tem que esperar a esposa ou o marido sair, assistir a pornografia, limpar o histórico, limpar o que quer que tenha sujado, esconder, cuidado para não cair em nada, não manchou nada, não sujou nada. Ah, a calcinha ficou não sei o que, o outro foi lavar. Por que essa... é uma chatice. Quando você está fazendo as coisas do jeito certo, para a saúde, não tem um problema. Né? Não faz sentido a sua esposa chegar em você e falar assim: ô amor, que é essa embalagem de brócolis aqui? Você está comendo brócolis? O máximo que ela vai falar: ah, que legal, você começou a comer brócolis. Entende? Ninguém vai questionar você por que você está fazendo isso. Agora, se você estiver 8 da manhã tomando uma pinga no bar, cara, você está bebendo pinga 8 da manhã, vão questionar. Aí você tem que esconder. Agora, se você está às 8 da manhã oferecendo café para um morador de rua, ninguém vai falar isso. Ô, você tá oferecendo café para um morador de rua 8 da manhã? Você tá louco, cara? Entende? É esse o sentido. Então não há sofrimento para quem faz o bem. Porque o próprio fazer o bem já te nutre. Então, quando eu faço um movimento de viver dentro de padrões éticos, mantendo respeito pela existência, pela minha e pela dos outros, utilizando-me da roupagem carnal de maneira sóbria, eu não fico ébrio, não só de sobriedade, no sentido de não estar drogado de alguma maneira, mas também de uma maneira lúcida, edificante e construtiva, eu experiencio desde cedo um natural desapego pelo corpo como consequência da visão espiritualista que se possui da vida. Este desapego pelo corpo não é o desapego franciscano que nós conversamos no último encontro. Ah, eu vou abandoná-lo. O desapego pelo corpo significa que o teu prazer não está na endorfina liberada pela masturbação. O teu prazer não está no THC liberado pela maconha. Então você não está apegado ao corpo. O corpo não é o local onde você vai se drogar. O corpo é o veículo pelo qual você se manifesta para edificar. Então, o que você precisa dele? Que ele esteja bem. Ele está com fome, você dá comida. A comida que ele precisa. Você não usa ele para ter prazer com o chocolate, para ter prazer com o Doritos e a Coca-Cola. Você não precisa. Ele precisa de quais nutrientes? Esses. Pronto. Até chegar a um ponto de nós termos, não como foi colocado lá pelo Dória, né, no passado, a ração humana. Né? Seria o que realmente o indivíduo precisa. Se fosse possível, nós temos suplementações, porque tem questão de absorção,
Mas se chegar um ponto em que é possível falar assim, ó, nesse comprimido tem tudo que o corpo precisa e o corpo não vai precisar de mais nada, eu tô na fila amanhã para comprar. Para desaprender a ter prazer por comer e dar para o corpo só o nutriente, seria maravilhoso. Mas nós comemos muito mais do que precisamos porque precisamos do prazer também. Desapegar-se do corpo, quando Joana fala, é nesse sentido. Seu corpo estará bem cuidado, porque você entende que ele é uma ferramenta, mas ele não será a sua obsessão. Quando o cérebro desligar, você só vai, porque é só o carro que morreu. Morreu. Você não vai ficar abrindo o capô, abraçando o motor, tentando empurrar ele na banguela. Não, você entende que acabou. Porque o importante é você. Ele te levava do ponto A ao ponto B. Então é bom que ele esteja com as manutenções bem feitas. Mas agora você continua. Você é importante aqui. Tendo uma visão espiritualista, você não fica usando o seu corpo para te dar prazer, né? Os fenômenos biológicos são recursos preciosos para que o espírito adquira a consciência de si mesmo, ampliando a sua capacidade de entendimento intelecto-moral das coisas e da realidade em que se encontra. Fenômenos biológicos são recursos preciosos para que o espírito adquira a consciência de si mesmo. Amplia a capacidade de entendimento intelecto-moral das coisas e da realidade em que se encontra, porque é sensorial. No encontro passado eu falei sobre essa questão da dor, né? Como ela nos chama para a realidade. Olha o prazer, o calor, o que é frio, o que é vento, o que não é vento. Eu tenho hiperidrose, você não tem. Você tem fibromialgia, eu não tenho. O outro tem uma deficiência visual, o outro é daltônico, o outro está no espectro autista. E isso vai nos dando visões diferentes de mundo. Então, nós estamos num país onde as pessoas chegam e querem dar beijo para cumprimentar. Você vai lá no Japão, ele só abaixa, ninguém nem encosta a mão. Tem muita coisa diferente em vários lugares. Tem lugar que é um beijo só, tem lugar que só dá a mão. É muito interessante quando você observa quantas experiências nós temos e como isso vai manifestando. Então, é preciso que o meu corpo esteja sóbrio. Eu lembro de um personagem, eu já não assisti a novela nessa época, mas esse personagem ele era muito hostil, que eu acho que era do José Wilker, né? Que ele fazia um coronel que tinha uma mulher que eu acho que chamava Santinha, né? E ele falava para ela: se arrume que hoje eu vou lhe usar. Né? Que era uma serva dele que ele abusava sexualmente porque podia, né? Naquela época podia de coronelismo e tal. Talvez eu esteja errado porque eu não assisti, mas eu entendo que era isso, que era extremamente violento esse personagem. Quando você pensa na ideia de uma mulher que está lá vivendo as coisas dela e de repente aquele cara asqueroso fala para ela: se arruma que hoje eu vou lhe usar, e a única coisa que ela tem para fazer é se lavar, se arrumar e deitar na cama e esperar que ele abuse sexualmente dela, isso é horrível. Só que quando o indivíduo toma um engove para encher a cara na formatura, é isso que ele está fazendo com o corpo. Se arrume porque hoje eu vou lhe usar. Quando a pessoa vai com a calça de gestação na churrascaria para dar prejuízo para o dono, é isso que ela está fazendo com o corpo. Se arrume que hoje eu vou lhe usar. Eu vou botar 700 gramas de carne vermelha aí. Fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu não preciso de nada. É, é importante olhar essa questão da evolução biológica. O nosso sistema digestivo é um sistema digestivo de herbívoro, não é de carnívoro. E a pessoa coloca 700 gramas de carne vermelha porque quer dar prejuízo para o dono da churrascaria e ela não pensa no corpo dela, ainda sai na vantagem, assim, ó, ainda bate. Isso é ser o José Wilker, né, com a Santinha. É o corpo que você fala: se vira, eu vou te arrebentar. Eu vou te fazer correr 1h30 na academia, mas eu nunca corri. Eu tô 40 quilos acima do peso, eu não vou caminhar e emagrecer, eu vou correr. Aguenta aí, tornozelo. Aguenta aí, joelho. Aguenta aí, quadril. Se arrume porque eu vou lhe usar. A experiência biológica é deixar ele o mais limpo possível de substâncias, de tecido adiposo, o que quer que seja, para que você possa sentir as coisas como elas são e usar isso como uma ferramenta de aprendizado apenas. Se ele vira esse parque de diversão, se ele vira essa escrava, né? Se o corpo vira essa escrava que você estupra, então ele não consegue te devolver algo de bom.
porque ele está toda hora se regenerando das feridas que você causou. Então, o teu intestino está cheio de carne vermelha digerindo, não tem energia para dar para o teu cérebro para que você tenha intuições melhores. Vai ficar sonolento, seu trabalho vai ficar prejudicado. Não tem como, né? Com quase 1 quilo de comida, um palmo acima, você ter uma ereção ou uma lubrificação. Você não vai querer transar. Então, tudo isso vai diminuindo. Você vai se prejudicando, né? A própria punição o comportamento por si só já gera punição. Então, o espírito precisa adquirir consciência de si mesmo e, para isso, os fenômenos biológicos são importantes. Se eles não estiverem contaminados por más escolhas, eles levarão a isso de forma mais eficiente. Para que o tentame seja alcançado, o self identifica os alvos estabelecidos, empenhando-se no esforço pela harmonização dos arquétipos perturbadores e desenvolvimento das faculdades que se lhe encontram em germe em estado adormecido, em estado de adormecimento. Eu estava ligando o ar-condicionado, por isso que eu confundi o texto. Como é que eu alcanço isso, então? Qual é o método? O self identifica os alvos estabelecidos e empenha-se, de novo a palavra esforço, que também estava no último encontro, pela harmonização, estamos buscando vida harmônica nesse, dos arquétipos perturbadores e desenvolvimento das faculdades que se encontram em germe, em estado de adormecimento. Ou seja, eu resolvo o que é negativo, já está manifesto, e abro espaço para o que é positivo e está adormecido. E vai estar adormecido porque eu estou o tempo todo dopado. Se eu fico o tempo todo dopado, de tela, de celular, de orgasmo, de droga, de raiva, eu não tenho tempo para que essa lucidez emerja. Os estados adormecidos permanecem adormecidos. Então é um talento desperdiçado. Você teria uma intuição se o seu estômago estivesse digerindo pouca coisa e você estivesse cerebralmente ativo, mas ela não aparece porque você está lá quase derretendo no sofá. Não são aquelas 7, 8 horas que você precisa dormir porque o corpo precisa descansar. São 2, 3, 4 horas a mais que o seu corpo está lutando para processar drogas ou comidas que você deu a ele que eram desnecessários. Então, esse espaço faz com que você não cresça. Observa. Observa quem fica em bar. São sempre os mesmos caras. Eles estão com as mesmas roupas, do mesmo emprego. Eles não vão evoluir. E não é porque o sistema não deixa, o mercado estagnou, a classe proletária, não sei o quê. Em alguns casos sim, mas são indivíduos que eles não querem mais. Eles vão falar, eu vou ali, eu ganho tanto, dá para pagar meu cigarro, dá para pagar minha pinga. Eu jogo um bilhar com os caras lá, antes de ir embora eu levo 3 espetinhos para casa, tá tudo certo. Então, olha o tempo que ele gasta bebendo, fumando e comendo, porque ele simplesmente não vai refletir sobre outras coisas na vida dele. Então, ele não vai ter ideias. Ao não ter ideias, você não cresce. Então, você passa uma vida compulsiva. Só faz aquilo do mesmo jeito. E aí eu tô falando do pedreiro, do pintor, mas aqui cabe o professor também, que está há 10 anos dando a mesma aula, usa os mesmos slides, porque quando chega em casa, a única coisa que consegue fazer é tomar vinho ou cerveja. Não tem mais paciência. Ok? A consciência dessa transitoriedade da matéria proporciona ao self a eleição dos cometimentos edificantes. Aqueles que não geram culpa nem arrependimento, proporcionando a vida harmônica em ideal identificação com tudo e com todos. Tornando então consciente que existe essa transitoriedade da matéria, então eu começo a determinar quais serão os meus comportamentos. Tá? Porque à medida que a matéria vai degenerando, eu vou tendo aquelas outras experiências que eu também citei no último encontro, aos 40, aos 50, aos 60, e aí eu começo a definir então quais caminhos eu vou seguir.
Aqueles que não geram culpa nem arrependimento, proporcionando a vida harmônica. Eu vou tentar fazer coisas que não geram culpa nem arrependimento, em identificação com tudo e todos. Eu não vou me desidentificar das pessoas. Se eu não tenho culpa, então não tem ninguém me seguindo, eu não fico paranoico. E se eu não tenho arrependimento, significa que eu também não feri ninguém, eu não tenho reparação a fazer. Estou identificado. A minha atuação no mundo, ela é edificante. Quando uma pessoa me assiste, ela me admira, ela tem como modelo, ela se inspira, ela quer estar junto. Ah, aquela é uma pessoa boa. Você conhece alguém assim? Meu avô nunca fez nada errado. Eu tinha um vizinho que era não sei o quê. Olha, teve um prefeito só nessa cidade que foi bom. Existem essas pessoas. Não fica só falando de Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa. Tem gente do dia a dia ali, né? O seu Sebastião que foi bom a vida inteira com todo mundo lá na comunidade dele. Comunidade que eu falo cidade mesmo, né? Não a periferia em si. Mas ele foi bom para as pessoas. Seja o vendedor da mercearia, ou seja um político, não importa. Ou um padeiro que, sabe, não sacaneava. É a pessoa que não sacaneia. Quando você vai na cozinha do restaurante e ele tá limpo. Quando você vai na cozinha do restaurante e ele tá sujo, isso é uma pessoa te sacaneando. Então, esse senso de justiça é você. Se nós formos na sua cozinha, que é onde você prepara aquilo que você oferece para as pessoas, ela é limpa? Ou você é um hipócrita? Você se analisa assim. Eu sou um hipócrita? Então essas coisas bonitinhas que eu falo, mas se as pessoas forem lá na minha cozinha, o que eu estou fazendo? Estou batendo a panela? Porcaria de vida, esse gás acabou, vou pôr fogo nessa casa? Oi, gente querida, olha só a torta que eu fiz. Então, essa gera uma ruptura. Em algum momento, isso vai aparecer, porque gera um cansaço fingir. Fingir dá trabalho. A mentira tem perna curta, né? Então você tem que andar muito mais para chegar no mesmo lugar, muito mais passos quando você está na mentira. Entendendo isso, ok. Então deixa eu ir para dentro. Eu vejo quem eu sou, começo a diminuir a minha hipocrisia, paro de ficar fingindo ser melhor do que eu sou, vou mostrando realmente quem eu sou, aceito as consequências disso, porque essas consequências funcionarão como crivo para eu saber onde eu posso mudar. Se eu estou anestesiando as consequências porque eu estou fingindo ser mais evoluído que eu sou, então eu não sei aonde eu preciso mudar, eu não cresço. Só que eu também não sou aquilo que eu finjo, né? Quando o indivíduo puder olhar-se com serenidade, sem culpa nascida no passado, sem saudades dele ou ansiedades pelo futuro, na expectativa do vir a ser, nada obstante os conflitos que lhe permaneçam, terá conseguido avançar decisivamente no rumo da autorrealização, portanto, de uma vida harmônica. Humildade. Olhar-se com serenidade, é o que eu acabei de dizer. É o que eu sou. É o que eu sou. Neste momento. Ah, mas eu sou um monstro. Não, ninguém é um monstro. Você é uma pessoa raivosa. Você é uma pessoa com pavio curto. Você é uma pessoa ardilosa. Você é narcisista. Você é vingativo. Você é manipulador. Você é estelionatário. É um traço seu que pode ser corrigido. Está gerando prejuízo para outras pessoas. É uma pessoa fofoqueira que fica envenenando. Isso faz mal. Você identifica. Quando eu faço isso de forma serena, ai, mas que droga que eu sou assim. Não, sem culpa nascida no passado. O que foi, foi. O que você é, o que você é. E sem saudade dele também. Ah, porque antigamente as pessoas eram mais fortes, hoje ninguém aguenta nada, é tudo um bando de gente fraca. Você sempre foi rude, as pessoas não tinham coragem de falar. Isso que você acha que é uma geração que aguentava, é assim. Ah, antigamente a gente apanhava, eu apanhei muito na minha infância, praticamente todos os dias, e não foi bom pra mim. Não foi bom pra mim. Me deu muito problema, né? Muito problema. Eu comecei terapia muito cedo e é uma das coisas, então, todo esse processo. Hoje nós podemos beneficiar disso. Talvez se eu não tivesse apanhado, eu tivesse virado outra coisa, porque eu tinha mais propensão a exatas. Então, esse olhar de exatas dentro da psicologia que eu faço
É porque eu fui ferido emocionalmente e os dois mundos se misturaram. Mas não é bonitinho. É uma consequência. Né? Eu consegui fazer algo de positivo com um ruim que foi me dado. Então, aqueles amigos que cresceram comigo é um monte de cara transtornado. Porque eles não fizeram terapia, a maioria. Eles são um monte de cara que só bebe, trai a esposa e finge que tá tudo bem porque se encontra para jogar bola e ficar falando de mulher bonita. Não vem me falar que isso é saudável. Todos casados. Quando o filho faz cocô na fralda, ele pega e dá pra esposa. Amor, troca lá. Aí daqui a pouco ela troca o marido e ele vai falar o quê? Não quer mais trocar o filho, troca o marido. Então é uma geração detonada. Anos 60, 70, 80, é uma geração detonada psicologicamente, que apanhou, agora vê os outros não apanhando e fica, mas eu apanhei, ele tem que apanhar também. Não, ninguém tem que apanhar. Ninguém tem que ser surrado. Tem outros meios de fazer isso. Essa ideia que você tem de que as pessoas eram mais fortes no passado, elas não eram mais fortes, elas tinham menos recurso de defesa e elas não eram conscientes que elas estavam feridas. Mas muitos morreram aos 35 de infarto, AVCesaram aos 40, não chegavam em casa bêbado porque tinha toda hora que beber de tanta ansiedade que tinham. Então não vem me falar, causaram terror em família, os prostíbulos ficavam cheios. Não vem me falar que isso é sintoma de normalidade, porque não é. Isso é sintoma de doença. Por que o indivíduo precisa disso? Por que o indivíduo que está casado precisa pagar para outra mulher para transar com ela? Nunca isso é saudável. É uma relação comercial saudável porque a mulher quer e o cara quer. Psicologicamente falando, você pagar para uma pessoa deixar você transar com ela, como que isso é saudável? Não é. Mas tudo bem. Ninguém nunca questionou isso. Você ligava a TV e tinha uma mulher de biquíni fio dental dançando e a câmera focando na bunda dela. E tá tudo certo, amigo. Meio-dia. Sem problema. Aí agora as câmeras começam a focar uns caras musculosos só de sunga. O que essas bichas estão fazendo aí? É isso, entende como é doente? Assim como é ruim pra você ver esse cara musculoso de sunga, era ruim pra aquelas mulheres ver essa mulher de fio dental. Não é sobre uma expressão de ser conservador ou isso e aquilo, mas é sobre uma expressão de justiça, de perceber que aquela geração estava ferida, mas não podia reclamar. Quando elas começam a reclamar, elas viram mimizentas. Não é assim. Então essa é a ideia de não ficar apegado ao passado e nem com saudade dele. Ou ansiedade pelo futuro na expectativa do vir a ser. Nada obstante os conflitos que lhe permaneçam, terá conseguido avançar decisivamente no rumo da autorrealização. Então eu me autorrealizo. Não importa os conflitos que permaneçam. Então eu identifico como eu sou, não fico me lamentando por isso, começo a trabalhar para mudar, desenvolvo uma habilidade de lidar com adversidades, porque a serenidade se mantém um hábito para mim. Olha, resolvi meu narcisismo, descobri que eu sou egoísta. Tá bom, não tem problema, não vou, eu tenho um monte de coisa para resolver mesmo. É para isso que eu vim. Eu não vim para passear. A felicidade não é deste mundo. Eu vim para resolver. Então é óbvio que quando eu resolver um problema, outro emergirá. Isso é a gestalterapia. O que está na figura, quando é resolvido, vai para o fundo e algo que estava no fundo vira figura. Não acaba. Não acaba. Então não fica lamentando. Quando... Aqui já foi, né? Então vai. Cada qual é aquilo que cultiva interiormente suas aspirações e pensamentos, seus cuidados ou desastres emocionais, não podendo ocultá-los de forma que, psiquicamente, os mesmos não se manifestem. Nesse capítulo, pode-se inferir que as existências pregressas impuseram o seu selo representativo da conduta que cada qual se permitiu. Ou seja, eu sou o sintoma dos meus comportamentos. Isso que vocês veem hoje em mim, isso que você vê quando olha no espelho, isso que você vê quando olha no seu marido, é a melhor versão dele. As escolhas que eu fiz estão aqui, expostas. Então não acontece de, gente, deixa eu interromper o estudo aqui que eu tenho que ir lá trocar a fralda do meu filho, porque eu fiz a escolha de não ter filho.
Se eu tivesse feito a escolha de ter filho, talvez eu já tivesse feito algum estudo com ele aqui no colo. Isso mostra. Você vai assistir um vídeo do Pondé, ele tá lá com os dentes todos amarelos porque ele fuma o charuto dele. Essa é uma escolha. Então ele mostra isso. Você tem que assistir o vídeo dele fumando charuto porque ele não consegue parar, como o Danilo Gentili não consegue parar, e são escolhas dos indivíduos. É o que você mostra, então. Se sua pele está mais envelhecida porque você fumou, se sua barriga está grandona porque você toma muita cerveja ou come muita carne e gordura, se você está muito flácido porque nunca fez atividade física, ou se você é musculoso porque faz todo dia. Então isso tudo a pessoa olha para você e ela entende. E num nível psicológico, quando alguém olha você numa fila de mercado ou num trânsito xingando os outros, então ela sabe que você é uma pessoa raivosa. Então essa ideia de ir num primeiro encontro com alguém e perceber como a pessoa trata o garçom é disso que fala. Como ela vai tratar um indivíduo que a está servindo. Como ela vai tratar o valet quando ela chega. Como ela vai tratar se alguma coisa vier errada. Assim você começa a observar. E fazendo isso consigo, você entende, ok, eu sou uma pessoa que explode fácil, você pode dizer assim. Mas você explode fácil? Ou você explode fácil só com pessoas que estão abaixo de você? Você explode fácil com a caixa do supermercado e você explode tão fácil quanto o seu diretor? Ou com o seu diretor você não explode porque ele pode te demitir? Então você não é uma pessoa de pavio curto. Você é uma pessoa arrogante. Porque você só explode com quem está abaixo de você. O que explode com todos, perca o emprego e dane-se, né? Que nem no Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe dele. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. A Rochelle explode com todo mundo, é uma personagem que explode com todo mundo. Ela não leva desaforo para casa, e isso é uma pessoa que explode. Quando você escolhe com quem você vai explodir, não é explosão, é arrogância. Um abuso de poder. Isso é autoconhecimento. Se eu não tomo essa versão, eu sou explosivo mesmo, eu tenho pavio curto, todo mundo dá risada, ela tem pavio curto, pimentinha e não sei o que e tal. Mas não é. Tem um sofrimento. Causa um sofrimento, né? Então eu sou o que eu cultivo interiormente, minhas aspirações, meus pensamentos, meus cuidados ou desastres emocionais. E eu não posso ocultar de tal forma que psiquicamente os mesmos não se manifestem. Então isso vai somatizar. O emagrecimento, o engordar, o criar músculo ou não criar músculo, isso é uma somatização. O seu corpo mostra. Se você tem um câncer, se você tem uma gastrite. Então esses são os elementos. Nesse capítulo pode-se inferir que as existências pregressas impuseram o seu selo representativo da conduta, cada qual os permitiu. Ou seja, você é herdeiro de você. O ser psíquico-moral é o verdadeiro indivíduo. A nobre tarefa da psicoterapia é trabalhar esse self que centraliza todas as atenções e cuidados, nele descobrindo os registros das aflições defluentes das experiências malogradas, dos comprometimentos desastrosos, do que poderia haver realizado de meritório e ficou na expectativa. O ser psíquico-moral, segundo Joana, é o verdadeiro indivíduo, ou seja, o espírito, o meu campo mental. Não é o meu corpo, não é meu cérebro, não é nada disso. Em processo de psicoterapia, que é consertar a mente, o trabalho deve ser observar o self, trabalhá-lo, porque ele centraliza as atenções e cuidados, e descobrir, então, nessa origem, onde está aí na sua essência, quais os registros das aflições defluentes das experiências malogradas, ou seja, quais são os seus traumas, quais são as feridas que você carrega, quais foram os comprometimentos desastrosos que você assumiu e quais são as coisas que você poderia ter feito de bom e não fez. Por isso que terapia não é conversar. Andar de bicicleta para mim é uma terapia. É uma terapia, mas não é uma psicoterapia. Eu conversar com a minha vizinha, conversar... Não é. A psicoterapia, ela demanda uma técnica, e essa técnica é isso. Por isso ela tem um método, por isso ela tem um preço, por isso ela tem uma disciplina. Vou fazer de vez em quando. É entender que tem um trabalho feito pelo psicoterapeuta
que é acompanhar você ao longo de um tempo para entender o seu padrão, identificá-lo e te mostrar. Se você aparece só de vez em quando, você sabota seu processo, porque você deixa o outro numa posição, ele vou fazer o quê? É um marceneiro. Um dia você chega aqui e joga um pedaço de madeira, ele faz o pé da cadeira. 6 meses depois você volta, ele nem lembra mais onde está o pé da cadeira, ou já não encaixa mais porque agora o assento mudou. É esse trabalho de assumir um compromisso. Então só vá para a psicoterapia quando você estiver pronto, pronta para fazê-la, porque ela pode durar anos. Só que quando ela terminar, você terá isso consertado, e isso estando consertado não estraga mais. Porque a evolução que nós alcançamos, nós não perdemos. Você pode escolher repetir o comportamento que te adoeceu, mas na hora em que você estiver fazendo ele, já não vai ter prazer. Aí você só está fazendo isso porque quer. Ok? Os primeiros passos para a conquista da vida harmoniosa são aqueles que liberam o despertar da consciência de si, ao lado da responsabilidade assumida, em favor das mudanças que se fazem necessárias na ementa existencial. Desmascarar a ignorância e diluir a sombra onde quer que se refugiem constituem o segundo passo de lucidez para alcançar seu objetivo anelado. Os primeiros passos para a conquista da vida harmoniosa. Aqueles que liberam o despertar da consciência de si. Meditação, terapia, leitura edificante. Leitura edificante, quando eu falo leitura edificante, não é eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler. Não, leitura edificante é algo que faz sentido com o que você vive. Tá? Se você sofre de borderline, você vai ler o livro Mentes que Amam Demais. É nesse sentido. Ela te edifica. Você quer assistir um podcast? Assiste um de humor de vez em quando, quer ver o Igor Guimarães porque ele é engraçado, assiste o Igor Guimarães, mas aí você vai lá assistir alguém que é interessante na área que você tem interesse. Você sofre de depressão? Tem algum ator que sofreu de depressão e ele tá lá dando uma entrevista para Marília Gabriela? Você vai lá e assiste essa entrevista dele. Isso é edificante. Não vai ser chato, enfadonho, litúrgico. Não é nesse sentido. É começar a ter prazer em se curar. Vou assistir algo que vai trazer uma peça do quebra-cabeça que eu sou. Isso começa a ficar gostoso. Também não pode ficar compulsivo. Por isso eu falo, não se drogue de canal multi. Eu vejo, tá? Tem gente que deixa um comentário por hora aqui. 6 comentários no mesmo dia. Fala, assistiu 6 vídeos hoje. Vai pra detenção. Não faça isso. Não faça isso. É maravilhoso que o canal cresça em visualizações, mas eu não estou preocupado com visualizações. Eu estou preocupado com a saúde mental de vocês. Não se drogue de canal mude. A responsabilidade assumida em favor das mudanças que se fazem necessárias na ementa existencial. Ok, identifiquei o que precisa ser mudado, trouxe a peça do quebra-cabeça, eu vou fazer isso. Então, olá, terapeuta, eu quero marcar a minha terapia. Olá, dentista, eu quero marcar a minha consulta. Não manda a esposa nem o marido fazer isso, nem a mãe. Começa a assumir responsabilidade. Desmascarar a ignorância. E aí esse seria o segundo passo, né? O segundo passo é desmascarar a ignorância, porque eu estou buscando luz, e diluir a sombra, porque eu assumi e estou colocando elementos saudáveis agora, isso vai diluindo ela. Esse é o segundo passo para essa vida harmônica. Outras terapias, denominadas alternativas, também são muito úteis para a conquista dessa vida harmônica sempre buscada. Desde os procedimentos de cromoterapia, como os de massoterapia, os de meditação e yoga para atingir o moksha, os de fluidoterapia, especialmente através dos passes e outros tantos valiosos recursos à disposição dos interessados. O importante é alcançar a individuação, a sukha. Moksha é a libertação definitiva pela alma da prisão da matéria e do ciclo de reencarnação no hinduísmo.
parar de reencarnar. Essa é a busca aqui do capítulo 10, né? Então, terapias alternativas. No penúltimo encontro eu falei sobre a questão da terapia, alguém veio perguntar, né? Eu estava dizendo, então como é que eu manifesto no mundo, que falei da mesa radiônica, essas coisas, Theta Healing. O que eu quis dizer naquele espaço é que você não pode transformar isso num único caminho, porque isso é alternativo. O alternativo vai trazer várias coisas. As que forem verdadeiras deixarão de ser alternativas. Tudo foi alternativo em algum ponto. Tá claro? Se você começa na clínica geral, aí vem alguém e fala, eu quero ser cardiologista, a cardiologia é alternativa. Ah, tem um outro ali que olha só pro coração, mas será, tal. Psicologia foi alternativa. Olha, eu não tô dando conta com você, vai lá fazer terapia, vamos ver o que é isso. Ainda tem gente que acha que não vale nada. Então, algumas dessas técnicas vão cair por terra. Então eu trouxe um indivíduo que vem oferecer um serviço que não foi comprovado, as pessoas gastam uma fortuna nisso, começam a segui-lo e depois aquilo mostra que não tem valor, para onde essas pessoas vão? Então você olha dessa maneira, é alternativa, é uma alternativa àquilo que já está consolidado. Então deve ser usado como uma ferramenta que agrega. Se eu transformo aquilo no consolidado, eu corro o risco de chegar num beco. Então fica no consolidado e assimila junto ao alternativo. Está fazendo terapia? Ó, estou fazendo terapia e reiki, aí no meu reiki veio tal informação, leva para a tua terapia. A sua terapia te trouxe uma descoberta, leva para o terapeuta reikiano. É nesse sentido. Porque para quem está trabalhando no reiki, a terapia pode ser alternativa, a psicoterapia pode ser alternativa para ajudar no processo. Fez a mesa radiônica, fez uma constelação familiar, traz essa informação para ser analisada na terapia. E aí, nesse sentido, você vai se construindo integralmente. Se você fica só ali, só a psicoterapia, só a constelação, só o clínico geral no médico, não tem crescimento. Porque ele vai chegar a um ponto e ele fala, eu não posso te ajudar além disso. Então o clínico geral vai falar, ó, eu preciso que você faça tal coisa, mas você vai ter que mudar a sua alimentação e atividade física. O clínico geral não vai te passar treino de academia, é o personal trainer que vai. Então você vai em direção a buscá-lo, entende? É nesse sentido. Trabalha tudo de forma integrada, para formar um laudo só. Muitos outros indivíduos, entretanto, preferem ficar vitimados pela síndrome do mundo cruel, conforme a denominam os sociólogos, em face da alta carga de informações negativas, de desastres e infortúnios de que são vítimas, informando a impossibilidade de as superar ou, pelo menos, de geri-las mentalmente. São as pessoas que eu digo que falam, essa vida eu já não vou mais parar de fumar, nessa vida eu não vou mais parar de comer carne, nessa vida eu não sei o que. Mas a teu espírito só tem uma. Joana coloca aqui, né, como síndrome do mundo cruel. Ó vida, ó mundo, coitado de mim, o mundo é muito injusto, tudo é muito difícil. Por que é tão difícil? Por que é fácil começar a fumar e é difícil parar? Por que é fácil engordar? Às vezes a gente engorda só pensando na comida. Por que é difícil emagrecer? Porque é tudo difícil. Tudo é difícil aquilo que é bom, né? Pro espírito é difícil. Por isso que é edificante, né? Agora, o que é fácil? A porta larga é bom para o corpo, porque o corpo morre. O corpo morre com um mosquito, o corpo morre com um atropelamento, o corpo morre com um ar-condicionado caindo na cabeça. O corpo morre fácil demais. Então não se tem muito valor naquilo que o corpo produz. Porque você não pode garantir. Mas o espírito é imortal, pode cair um ar-condicionado na cabeça, o mosquito não pica, a corda não enforca. Então, assim, tudo tem que ser difícil mesmo. Porque você está conquistando algo que vai ser eterno. E algo que vai ser eterno tem que ser etéreo. Ou seja, simbólico, subjetivo. Não pode ser material. Então não é sobre estar num corpo magro, porque o corpo tem que ser magro. É não ter um descontrole psíquico, que é o que está no espírito, de compulsividade com a comida, ou de preguiça, ou de desamor próprio a ponto de não cuidar do corpo, porque isso vai junto com o espírito depois que o corpo morrer. É esse o sintoma.
É uma consequência. Sem dúvida, é um disfarce para evitar assumir a responsabilidade pelo que está ocorrendo no mundo, porquanto, ao lado das misérias e vicissitudes, também se encontram os exemplos de dignificação e sacrifício de verdadeiras multidões que permanecem no anonimato ou se tornam conhecidas. Aqui Joana diz, enquanto você reclama que é difícil, tem alguém fazendo. O mundo também está cheio de gente dando conta de qualquer coisa. De fazer caridade, de cuidar do corpo, de cuidar de um filho. Às vezes você não está dando conta de cuidar de um cachorro e tem gente com trigêmeos que está dando conta. A pessoa escolheu aquilo. Bom, se eu tenho trigêmeos, acabou. Acabou eu. Acabou eu. Não, eu não vou mais comer um lanche quieto, em silêncio. Eu não vou, não vou. Então, assim, é isso que eu vou fazer? Essa é a minha atividade. Então, o cérebro já se reconfigura. Ah, ouvi um choro, vou trocar a fralda. Enquanto isso, eu tenho que aquecer. O outro, o cônjuge, a cônjuge vai e faz também. Eles vão funcionando. Quando essas crianças estiverem um pouco maiores, aí eles podem voltar a si. Eles fizeram uma escolha. O outro só tem um cachorro. Ah, esse cachorro latindo, eu não consigo assistir TV. Ele não aceita. Então, ele sofre. Assumir a responsabilidade é isso. As escolhas que você fez trouxeram consequências. Lide com elas. Mas não reclame, não culpe o mundo, porque o mundo é o mesmo para todos e alguns conseguem fazer mais que você. Então você também é capaz de fazer mais que você. Comece a se orientar por essas pessoas ao invés de invejá-las. A aquisição, portanto, de uma vida harmônica está na dependência da eleição que cada um faz em torno dos objetivos existenciais, sendo factível anelá-la e trabalhar por conquistá-la. E o filho pródigo voltou para os braços paternos. Bom, é uma aquisição, e como toda aquisição eu tenho que trabalhar para conquistar, né? A vida harmônica não virá naturalmente. Ela depende da eleição de cada comportamento, de cada objetivo que eu tenho. Só que isso não é um peso, isso é um peso para a criança. O adulto olha e fala: isso é óbvio. É óbvio. Se eu não gastar dinheiro com isso, sobra para aquilo. Se eu não comer isso, o corpo não engorda. Se eu não fumar isso, é simples, é simples, é simples. Quando isso se tornar simples, significa que você não está mais vivendo para o corpo, porque você já não precisa mais pensar sobre essas coisas. Aquele estado vegetativo citado no último encontro se torna sua relação saudável com a vida. Ela é vegetativa. Você não precisa pensar nela, os outros é que vão te dizer. Poxa, tinha uma mesa ali cheia de coisas, o café da manhã colonial aqui no hotel, você só pegou um pão integral, uma granola? E você não percebe que fez isso, porque quando você olhou para aquela mesa, foi só o que você viu. Você não viu as outras coisas. Você não viu um pãozinho doce, você viu um monte de açúcar, você viu um monte de farinha branca, você viu um monte de gordura, onde as pessoas estavam vendo delícias. Aí você encontrou e falou: nossa, que delícia, uma granola e um pão integral, porque o teu paladar já está assim. E aí os outros vão achar que você é meio estranho. Vai comer a sobremesa, você pega uma salada de fruta. Olha que animal estranho é você. Aconteceu, mas demanda trabalho e esforço também, né? Já foi citado. Mas é possível. A questão maior é, se você tem recursos e demanda seu trabalho, demanda o seu movimento para ter uma vida harmônica, por que você escolheria uma vida em desarmonia? Então imagine-se ouvindo uma orquestra aonde o trombonista não ensaiou. Todo o resto está ruim. Você não vê a hora de ir embora. Você vai se irritando, porque isso é a ausência de harmonia. Quando existe harmonia, é maravilhoso, porque parece que o maestro ele está tocando os instrumentos com a mão. Isso vai ser você na vida. As pessoas vão olhar para você como o maestro desse corpo, fazendo ele funcionar em todas as áreas e querendo estar perto de você.
Próximo encontro, dia 5/3, capítulo 10.2, Equipamentos psicológicos para o ser. Aí esse já será o penúltimo capítulo do livro, né? Já vamos caminhando aí para o encerramento. Boas reflexões, nos encontramos no próximo. Até lá.